Estudo divulgado pela revista The Lancet mostra que trabalhar 55 horas ou mais por semana aumenta em 33% o risco de infarto quando se compara com uma jornada de 35 a 40 horas semanais. Sobre este assunto, eu converso com o cardiologista Marcelo Sobral, do Hospital Beneficência Portuguesa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde para você, Adriana, para os ouvintes. Obrigada. Por que o risco aumenta passando dessas 55 horas semanais? Então, na verdade, esse trabalho ele foi resultado de uma meta-análise de 25 trabalhos nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Então, eles fizeram um amplo trabalho, analisando mais de 600 mil trabalhadores e chegaram a esta conclusão. Eles compararam trabalhadores que tinham uma jornada de 55 horas para mais, em comparação a 35 a 40 horas. E eles chegaram a essa conclusão, que quem trabalhou mais de 55 horas teve uma prevalência, uma incidência de 33% a mais, os que não trabalhavam, que eles falam um standard, a jornada normal, que é de 35 a 40, e um aumento de 13% no infarto. Agora, é a qualidade dessas horas trabalhadas que influencia? Então, na verdade, o que eles colocaram foi um número, mas assim, não entraram no mérito e falaram que não tinha diferença no classe social, idade. Então, eles compararam dois grupos homogêneos e chegaram a essa conclusão. E na conclusão deles, eles afirmam que quanto mais a pessoa trabalha, mais ela pode ter esse tipo de problema. E é isso mesmo, doutor? Então, na sua opinião? Na minha opinião é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que ter prazer em trabalhar. Às vezes a pessoa trabalha 1 hora, 2 e fica extremamente estressada, acaba o dia dela. Por quê? Porque ela não está fazendo o que ela gosta. Então eu acho que, além da gente falar em número de horas, isso eu estou falando uma opinião minha e o que eu observo. O mais importante do tempo, que também a gente já tem um estudo comprovando que o tempo é causador de algumas doenças, tem que ver a qualidade dessas horas trabalhadas. Quanto mais prazer a pessoa tiver em trabalhar, menos incidência de doença a gente tem observado. Mas aí se ela trabalhar muito mais de 55 horas semanais, mas se essas horas trabalhadas tiverem qualidade, aí não tem problema. Não, a minha impressão é essa. A minha impressão é essa, que você vê pessoas debruçadas em trabalho e extremamente felizes. Mas aqui esse estudo comparou só horas, né? Não entrou no mérito de qualidade de trabalho. Mas como opinião pessoal minha, eu acho que se a gente tiver mais prazer no que a gente faz, é melhor. Você acha que o mesmo risco é o mesmo risco para homens e para mulheres também? Esse estudo foi exatamente igual. Analisando aqui alguns dados que a gente tem lido no Brasil, a mulher ela tende a ser um pouquinho mais estressada e, consequentemente, ela está ficando um pouquinho mais doente. Mas o risco é equivalente para as duas. Primeiro porque a mulher, em muitas situações, ela tem a dupla jornada, né? Além de trabalhar fora, por exemplo, ela é faxineira, trabalha em banco, em outros lugares, por exemplo, ela ainda tem que chegar em casa e fazer essa dupla jornada, que é um trabalho domiciliar. Cuidar da casa, dos filhos. Cuidar de casa, dos filhos, do marido, mas essa parte do marido eu acho que também está mudando. Os homens estão tomando um pouquinho mais de consciência e estão ajudando um pouco mais. Pelo menos que eu tenho observado. Agora, doutor, quem tem uma alimentação saudável, quem pratica exercícios físicos, mas mesmo assim leva uma vida estressante dentro do local de trabalho, o risco para ela é o mesmo? É o mesmo, mas com uma certa atenuação, né? Quando a gente fala em risco, que o risco não necessariamente o risco causa doença. Quando a gente fala, existe uma condição que pode vir a gerar doença, não necessariamente que vai virar. Então, nós estamos imersos em vários tipos de risco. Estresse, tem pessoas sedentárias, tem pessoas hipertensas, tem pessoas que têm diabetes, tem pessoas que não praticam exercício físico, se alimentam mal, fumam, bebem. Isso tudo é uma gama de riscos que um ou outro tem 2 ou 3 fatores, outro tem 4, outro não tem nenhum. Mas existem 3 fatores que a gente não consegue mudar, que é independente do nosso comportamento, que é a idade avançada. Quanto mais a pessoa for idosa,
mais ela tem risco de adquirir doença. O outro é um fator familiar. Aí você vai me perguntar, que às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho meu pai que é infartado ou minha mãe que é infartada, mas eu não fumo, não bebo, faço exercício físico, como direitinho, pá. Pode acontecer. Porque esse fator familiar é um dos mais importantes. Então, em conclusão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar cercar todos os fatores de risco. Agora, o familiar a gente não consegue mudar. E o outro, terceiro, é idade, sexo, se é masculino ou feminino. Antes, os homens tinham uma prevalência maior de infarto. A gente fala infarto que é uma das principais doenças, as que mais são causadoras de hospitalizações no Brasil e no mundo, que são as doenças cardíacas. E no Brasil não é diferente, também é. E o infarto é o principal vilão também das doenças cardíacas. Então, as mulheres infartavam menos, tinham menos dor no coração, tinham menos complicações. Agora está igualando por conta dessa dupla jornada e essa imersão no estresse. E depois da menopausa, a mulher ela começa a passar na frente dos homens, porque ela tem uma diminuição do estrógeno e da progesterona, que principalmente o estrógeno é um fator protetor das coronárias, que são as artérias do coração, e com isso as pessoas vão acumulando mais gordura nessas coronárias e por volta dos 60, 65 anos as mulheres começam, quando tem que apresentar, começam a apresentar já um tipo de doença que causa um infarto ou não. Doutor, setembro é o mês do coração, né? Que atividades que vão acontecer durante esse mês? Então, o setembro acabou, que a gente vai ter 3 meses coloridos, né? Vai ter o setembro vermelho, o outubro rosa e o novembro novembro rosa azul. Que é para vocês e o novembro que volta para os homens, que é do câncer de próstata. O mês ficou mês de setembro, começou com o vermelho, porque dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, então ficou meio padronizado que setembro e a parte médica, a comunidade médica e as empresas iam trabalhar a prevenção em cima da parte cardiológica. Não é um calendário oficial, não é um mês oficial, né? Na verdade, cada hospital tem a sua mobilização, fazem campanhas, distribuem folders. Para reforçar o alerta, né? É para reforçar o alerta, não existe nenhuma obrigatoriedade, vamos dizer assim, e nenhum calendário oficial, mas a gente observa muitos hospitais, até em monumentos públicos a gente vê a mudança de cor. No passado, pelo menos, alguns lugares ficaram coloridos, ficaram vermelhos, né? Doutor, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, obrigado.